Bom dia para todo mundo. Estamos retomando nossas aulas depois dessas pequenas férias aí. E agora, né, a gente está retomando o assunto. Na verdade, a gente parou numa parte bem básica da parte de estatística e probabilidade. E probabilidade a gente nem entrou, na verdade, né? A gente ainda está falando algumas questões da estatística. E aí, hoje a gente retoma a ideia que a gente possa discutir sobre a distribuição de frequências. Se der tempo, a gente também ainda vai falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central, que são bem rápidas, né? A gente até já conhece média, moda, mediana, são menos comuns, mas a média é bem comum. Só que quando a gente falar tudo isso, a ideia é também falar dentro da distribuição de frequência, como a gente utiliza isso, e aí quando chega na distribuição de frequência, o contexto ele fica ali bem delicadozinho para poder a gente fazer, para poder compreender esses conceitos, é diferente de uma tabela Hall, tá certo? Então, a gente precisa primeiro relembrar alguns conceitos, e para isso eu fiz um esquemazinho aqui para poder a gente se ligar, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Cadê? A tela toda para ficar mais fácil. Pronto. Acho que já está aparecendo aqui para vocês. Hoje a gente está falando sobre distribuição de frequência. E aí, primeiro a gente vai recordar alguns pontos. A gente já viu que que são os dados brutos, são os dados quando a gente coleta e não faz nenhum tratamento em cima deles, né? Quando a gente passa a organizar, e seja qual for o critério que a gente utilize, às vezes é uma ordem crescente ou decrescente dos números, às vezes é uma ordem alfabética quando a gente está tratando com dados que não são numéricos, às vezes a ordem em que aparece, né? Por exemplo, a data em que determinado evento acontece. Então, toda vez que a gente faz alguma forma de organização e que a gente consegue identificar essa organização, a gente passa a ter uma tabela Hall, tá certo? Quando a gente tem uma tabela Hall, dados que são ou que podem virar números para que a gente possa trabalhar, a gente acaba construindo uma série estatística. Então, para ser uma série estatística, não é necessário ser número, é necessário ser quantidades ou valores que a gente pode tratar, tá certo? Não é somente ser um número por ser um número, entendeu? A gente tem que ter alguma forma de tratamento em cima daqueles números ali, em cima daqueles valores que vão aparecer, tá certo? Então, a gente já viu até a série estatística, né? O que caracteriza uma tabela, e aí a gente vê de uma forma bem mais fácil, né? Uma tabela qualquer, que pode ter dados numéricos ou não, ela é composta de linhas e de colunas, tá certo? A tabela ela pode ter, além da coluna principal, uma única coluna, e aí a gente chama essa tabela de tabela simples. Se for uma série estatística, vai ser uma série estatística simples, ou a gente pode ter mais de uma coluna. Além da coluna principal, a gente pode ter mais de uma. Quando isso acontece, a gente passa a ter uma série estatística composta, tá certo? Uma tabela composta. Essa linha, primeira, é a linha principal, a gente tem um título para essa coluna, que são várias informações que eu resumi no título, e a gente também tem que ter a fonte de onde a gente coletou isso, né? Para que a tabela ela fique completa. No meu caso aqui, nosso caso aqui, essa tabela tirei do IPA, que é o Instituto Pernambucano de Agronomia. Acho que é isso. Tem aqui, já a gente vai pegar essa informação completa. E aí, a gente tem aqui uma série estatística, porque, de acordo com o dia, eu coletei algum índice pluviométrico. De acordo com o dia, eu coletei o índice pluviométrico e saí anotando aqui cada um desses dias, e a gente vai ver já como é que a gente chegou nessa informação. Tá certo?
Quando a série estatística a gente tem todas essas informações e a gente percebe que algumas informações elas são vêm de forma repetida ou algumas informações elas têm uma proximidade do valor em que para análise da gente ela não vai variar muito, por exemplo, dizer que num dia choveu 2,0 milímetros e no outro dia choveu 2,5, talvez não seja uma diferença que seja sucinta para a pesquisa que a gente está desenvolvendo ou para a informação que a gente quer repassar. E aí, você ter várias informações diferentes são dados que ficam delicados da gente trabalhar, tá certo? Imagina que eu pegar a informação de 365 dias do ano, sair anotando todos os valores. Imagina você ter uma coluna com pelo menos 366 linhas, que vai ter a linha principal, mais 365 linhas. Então, é uma tabela muito grande, é uma série estatística muito grande que não é viável para trabalhar com ela. E a gente acaba percebendo que tem informações ali que são ou que vão se repetir ou que são muito próximas. Quando essas informações elas simplesmente se repetem, a gente pode fazer uma distribuição de frequência que ela tem uma característica mais simples, que é eu ver qual a informação que ela está aparecendo, se repetindo, e eu colocar o número de repetições que ela acontece. Esse número de repetições, na estatística, a gente vai utilizar, a gente vai chamar, né, ela de frequência, tá certo? Por isso que é distribuição de frequência. A frequência é o número de vezes que essa informação vai se repetir, tá certo? Por exemplo, na sala de vocês, na turma de vocês, tem 2 alunos, salvo me engano, que tem um nome Lucas. Então, a frequência do nome Lucas na sala de vocês é 2, tá certo? Se alguém tiver ainda como sobrenome, pode aumentar. Então, essa é isso que eu quero dizer com frequência. Então, eu poderia dizer Lucas 2, indicar 2. Né? Aqui a gente está trabalhando com números de verdade, são informações coletadas de verdade. Tá bom? Vou passar aqui para o próximo ponto. E aí, outra diferença é quando a gente tem, quando essas informações elas não vão fazer muita mudança. Então, por exemplo, eu dizer que choveu nada naquele dia, ou choveu 0,5 milímetros, é quase nada, e tipo, não vai causar um transtorno, não vai causar uma informação, uma mudança, por exemplo, no nível no nível de barragem, que vai ser considerada e que vai ser tão relevante. Então, essas informações que elas têm menor relevância, esse índice de chuva que eu tenho uma menor relevância, eu posso agrupar elas dentro de um grupo, né? É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala a respeito das idades. Então, por exemplo, quando a gente fala de bebês e crianças, né? Criança a gente considera ali mais ou menos até uns 11 anos de idade, né? Dos 12 aos 17, a gente chama de adolescente. É um grupo ali que tem uma determinada características, que tem determinadas características comuns e é que a gente agrupa naquela determinada idade. Aí a fase adulta, que vai dos 18 a aproximadamente 60, 65 anos, né? Sendo que dentro desses grupos a gente tem aí uma juventude até os 24, que ela chama mais atenção por estar nessa fase de transição, questão socioeconômica, que ela é bem diferente de quem tem, por exemplo, mais de 30, tá certo? Que tem uma carreira já costuma ter uma carreira, um encaminhamento de trabalho e uma atuação, experiência e tudo mais. Então, são questões que a gente deve relevar isso aí, né? E aí tem os idosos, alguns chamam a partir de 60 anos, outros a partir de 65, e que aí é uma idade em que tem toda uma questão biológica, mas também tem uma questão social, que faz com que a gente agrupe nesses pontos. Então, isso são divisões por classes, por características que elas não obedecem uma regra de 10 em 10 anos ou de 20 em 20, não, mas são características comuns daquele grupo, e que cada análise ela vai proporcionar isso, tá certo? Aí, deixa eu voltar uma aqui. O que foi que eu peguei hoje para exemplo da aula da gente? Eu peguei
site do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. E aí, fui lá no site do IPA e eu fui pesquisar o índice pluviométrico. O que é o índice pluviométrico? O índice de chuva que cai sobre determinada região, né? Existem algumas formas de medição, um padrão aí dentro desse instituto, e que aí você coleta qual a quantidade de chuva que caiu naquela região, a média de chuva que caiu naquela região, né? Lembrando, às vezes um determinado município ele tem vários pontos de coleta, isso pode ser a média desses vários pontos. Enfim, existem algumas formas aí que vai se determinar qual o índice de chuva naquele local, tá certo? Não necessariamente numa única região, porque às vezes a gente sabe, por exemplo, que determinada região que ela é mais arborizada, ela tem a tendência a ter um índice de chuva maior, né, do que outras regiões menos arborizadas, por exemplo. Enfim, aí vocês podem falar melhor que eu, porque deve estar com alguma discussão ainda no curso sobre isso, tá certo? Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Entrei no site do IPA. Vocês podem até botar no Google assim, índice pluviométrico Pernambuco, foi assim que eu pesquisei, que eu não lembrava o nome da agência. E aí, quando entra no site do IPA, eles têm aqui seção de índice pluviométrico, já foi direto para a página disso, né? E aí ele pergunta se você quer por gerência regional, se você quer por município ou por região de desenvolvimento econômico, né? Litoral, Zona da Mata, Agreste Setentrional, enfim, né? Do Capibaribe, Sertão do Mochotó, Sertão do São Francisco, e enfim. E aí eu fiz o seguinte, né? Para exemplo, eu peguei aqui o município e, obviamente, peguei o município do Cabo de Santo Agostinho, tá certo? Selecionar, ele já vem com um índicezinho já de junho, e aqui ele permite algumas alterações. Tem a figura aqui que não está decodificando direito aqui para mim, mas aqui você pode, dentro do mesmo ano, alterar o mês, então abril, maio, março, e aí eu peguei o mês de maio, e aqui você pode alterar por ano, então tem o ano de maio de 2020, maio de 2019, e aí que está a graça, porque a gente pode analisar, por exemplo, o mesmo mês dentro de uma década, tá bom? Se a gente sabe que o índice, a quantidade de chuvas, né, a variação de chuvas muito fortes, acontecem geralmente nesse nosso período aqui que vai de abril até julho, agosto, então a gente não precisa analisar janeiro, fevereiro, março, a não ser que a gente queira analisar exatamente chuvas grandes fora desse período, tá certo? Mas aí a gente consegue analisar ao longo de um determinado período o que acontece, né? E aí, por que eu escolhi o mês de maio? A gente viu, né, que no mês de maio teve uma chuva incrível na nossa região. E aí, se a gente olhar aqui, maio de 2021, olha aqui o registro dela, dia 14, tá certo? Se a gente só olhar o mês de maio, gente, se a gente olhar o ano passado, não teve uma chuva tão forte assim, teve uma chuva de 73 milímetros, foi o maior registro o ano passado. Em 2019, não teve nenhuma chuva tão forte assim, a maior 43. Se quiser comparar isso com 2018, também não tem um registro de uma chuva tão forte. Ou seja, para o mês de maio, a gente tem nos últimos 4 anos, pelo menos, aí, não tinha registrado tanta chuva, né? Isso aí é bom para poder a gente explicar determinadas situações que vem acontecer. Então, peguei o índice de maio aqui e comecei a trabalhar com ele. Foi justamente essa figura aqui que eu botei aqui para vocês verem. Bom, vejam só. Aí, eu comecei a organizar isso. O que foi que eu fiz? Lembra que eu falei que o máximo que eu puder para conectar vocês com as ferramentas que no dia a dia, de fato, a gente trabalha,
E uma delas é o Excel, tá certo? O Excel, dou ênfase a ele, porque para trabalhar em computador é muito mais fácil, ou Excel, ou o Calc, né, que é livre, e diferente de outros programas que trabalham com estatística, esses programas eles são mais populares, são mais comuns da gente achar, e eles já têm ferramentas que já atendem muitas necessidades nossas do dia a dia. Então, quando vocês precisarem fazer um relatório, precisar construir um banco de dados no local que vocês estiverem trabalhando, ou para a pesquisa que vocês estiverem fazendo, ou para analisar determinada obra que vocês estejam, obra ou região que vocês estejam vendo, esse dado vai ser super importante, tá bom? Essa ferramenta ela já vai dar conta de muita coisa disso. E aí eu preparei aqui uma planilhazinha no Excel. E aí, o que foi que eu fiz? Primeiro, construí, peguei aqueles dados lá que já estavam organizados. Aquilo ali é um dado, já é um rol, por quê? Ele já está organizado por data, tá certo? E aí, peguei todas esses índices por data e eu construí uma tabelinha aqui no Excel, tá certo? Essa tabela que a gente construiu no Excel, por estarmos tratando de valores que podem ser tratados estatisticamente, a gente agora passa a chamar de série estatística. Então, essa série estatística aqui, que é uma série simples, eu organizei ela por dia, tá bom? Dia e o índice. É a única forma de organizar essa tabela? Não, obviamente que não, né? A gente pode pegar ela aqui, ó, selecionar, e em vez de organizar ela por data, eu organizo ela por... deixa eu só puxar aqui. Eu vou organizar ela por índice de chuva, tá certo? Eu posso colocar da maior para o menor, do menor para o maior. Enfim. Então, eu posso organizar por índice e depois por dia. Então, como foi que eu fiz, né? Voltando aqui. Vim aqui em dados, pedi para classificar, e aí eu vou colocar, ó, eu quero classificar por índice. Do menor para o maior ou do maior para o menor? Como eu quero chamar a atenção para a questão da chuva, eu vou colocar do maior para o menor. Tá bom? E depois, eu preciso organizar quando se repetir. Eu quero por data, então. Então, segundo, por dia, da menor data para a maior data. Pronto. Então, eu já sei aqui que no dia, coloquei o OK. A maior chuva, o maior índice de chuva que a gente registrou foi 128 no dia 14. Depois, 47,5 no dia 31. E aí a gente vê uma sequência, ó, de 32, 31. Esse aqui foram 2 dias próximos, isso aqui é uma informação relevante, né? Foram 2 dias seguidos com esse índice de chuva. 28, mais dia esporádico, mas que antecede aqui o 31. E aqui a gente começa a ver outros valores, né? Inclusive uma sequência de dias, por exemplo, de 23 a 26 não choveu nada. De 17 até 20 não choveu nada. 4 dias aí totalmente estiado, tá certo? Então, isso é uma forma de organizar, né? Não, professor, eu quero o contrário. Eu quero que seja o índice dos dias mais secos para o dia mais... deixa eu só fixar aqui. Eu quero o dia mais seco para o dia que choveu mais. Então, eu vou classificar o contrário. Vou voltar em classificação e vou botar o índice de chuva do menor para o maior. Então, vai aparecer os dias mais secos. Tá certo? Organizado por datas, e o dia que choveu mais vai estar lá por último. Não, professor, eu não quero isso. Eu quero realmente por data. Tá bom? Mas eu vou botar aqui da chuva do menor para o maior, porque eu já tratei esses dados aqui de outra forma e a gente vai ver lá na frente, tá bom? Total. É muito bom, né? Não estou dizendo que é obrigatório, mas é muito bom quando a gente trata das informações, a gente colocar numa série estatística, a gente colocar o total, porque isso facilita, se a gente for querer o valor absoluto ou relativo, e tudo mais. Então, eu vou botar aqui a soma, a gente bota igual, soma,
E eu vou puxar todos esses índices, ó. Segura com o botão esquerdo, seleciona todos os dados que você quer. Fecha o parênteses e dá um Enter. Pronto, aqui já somou. Se por acaso você apagar uma dessas informações, ó o que é que acontece lá no final. Vou apagar esse 47,5 aqui. Ele já altera o seu final, tá bom? E desculpa se está sendo repetido esse assunto para alguma pessoa, mas pode ser que para alguém não seja, tá certo? Se você quiser criar a porcentagem com relação ao total, então você pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma fórmula que é isso aqui dividido pelo total. Aí, isso aqui vai ser igual ao índice naquele dia dividido pelo total. Por que eu vou repetir umas 3 vezes mais ou menos dessa fórmula? E eu não puxo, somente copio. Porque se eu simplesmente copiar essa informação, ele vai ler que é sempre para ler o número de baixo, a célula de baixo, tá bom? Então, vou ver se ele vai puxar certo aqui. Ou fiz alguma besteira. Ele não reconheceu. Aí eu resolvo mais simples. Aliás, essa coluna eu vou deixar aqui do lado, separado, que ela não tem que entrar na minha. Pronto. O total vai ser igual a esse daqui. Vai ser igual a esse. Deixa eu ver se vai copiar. Segura as duas células. Não. Eu vou fazer o seguinte. Copio e vou copiar somente valor. Aí vem com o botão direito, colar especial, tem aqui só valores. Pronto. Já copiou o valor total. Aí eu quero saber a porcentagem, então vai ser isso do total e isso daqui do total e assim por diante. Agora acho que vai pegar. Pronto, funcionou. Só que aqui é o seguinte, ele deu total de 1 e a gente estava esperando em porcentagem. Aí o que é que a gente só faz? Seleciona essa coluna aqui toda de uma vez, ó, clicando aqui em cima. Vamos aqui, ó, em página inicial, onde tem geral, a gente vai selecionar a porcentagem. Tem até já o símbolo aqui, opa, tem até já o símbolo aqui, ó, porcentagem. Pronto. E ele já calculou a porcentagem desse índice com relação ao total do mês de maio, tá bom? Então, aqui, se você quer, inclusive, mais precisão, você pode colocar 2 casas de precisão, ó, total 100%. Ou seja, no dia 14, choveu 30,95% do total do mês de maio, certo? Essa é a forma de interpretação que a gente tem a respeito desse dado. Então, quando eu vou copiar, precisar copiar para o trabalho, eu só vou copiar isso aqui, né? Da fonte até o título. Aqui eu mesclar aqui, para ficar bonitinho. Opa. Pronto. Então, vejam só, se eu quiser colocar no trabalho, eu vou chegar aqui, Ctrl C, no trabalho, Ctrl V, a tabela que a gente preparou. Esses valores são valores que a gente chama de absoluto. A gente não tem interpretação sobre eles, tá certo? É a quantidade de chuva que caiu naquele dia, tantos milímetros, tá bom? E aqui a gente tem a porcentagem com relação do índice de chuva naquele dia com relação ao total do mês, tá certo?
A gente tem duas informações aqui. Essa série agora não é mais uma série simples, é uma série composta, tá bom? Só que eu vou transformar essa série aqui numa distribuição de frequência. Então, eu não vou colocar aqui com esses dados relativos, com essa porcentagem. A gente vai trabalhar, por enquanto, só com esses valores aqui absolutos. Eu vou ter aqui, eu já preparei aqui, peguei todo mundo que estava do mês de maio, o índice que estava em milímetros e o número de dias. E por que tem esse X e esse F de X aqui no meio? Vejam só, gente. Toda vez quando a gente vai preparar uma distribuição de frequência, a gente caracteriza ela por duas informações. Primeira, pelos dados que a gente tem. E segundo, pela frequência com que esses dados aparecem. Tá certo? Se a gente tem... como é que a gente nomeia na estatística esses dados e essa frequência? Então, a primeira informação que a gente tem, x1, a gente chama ela de x, um dado qualquer chama de x, e a gente coloca aqui o índice 1. A frequência desse primeiro dado, o número de vezes que esse dado aparece, a gente chama de frequência de x1. Tá certo? O segundo dado que a gente tiver ali se repetindo, a gente vai ter um número de vezes que ele vai aparecer. Então, a gente tem a frequência de x2. O terceiro dado que a gente tiver, a gente vai ter a frequência do x3. Então, o último número que a gente tiver, o xn, a gente vai ter uma frequência xn. A frequência xn é o número de vezes que aquela informação xn vai aparecer. Tá certo? Então, e aí é importante, porque quando eu for falar, por exemplo, da média, a soma de tudo, total, o valor total, por exemplo, qual é o valor total dessa série daqui? Né? Deixa eu subir mais um pouquinho. A gente tem essa série aqui. Qual a soma? Qual o total? Qual o total aqui dessa série? Vai ser a soma da frequência de x1, mais a frequência de x2, mais a frequência do x3, mais a frequência do x4, até a frequência do último dado, que é o xn. Matematicamente escrevendo, vocês vão encontrar no livro a seguinte notação. Somatório, que é esse sigma grande aqui, essa letra grega, que representa o S, então S de somatório, tá bom? Parece um E, mas é um S, é um sigma. Desculpa. É um sigma. Aí, na fórmula matemática que vocês vão encontrar no livro, vai ter assim, somatório, é esse símbolo, de todas as frequências com os dados de N, de modo que esse N daqui ele vai variar de 1 até N. Oi, como assim, professor? Isso aqui, ó. Vamos ler. Como é que se escreve isso? Somatório de todas as frequências do dado xn. Só que quem é xn? São todos os dados da posição 1 até a posição n, até a posição final. Então, é o primeiro dado, a primeira frequência, até a última frequência dessa tabela. Então, vejam só, são notações diferentes para a mesma informação. E aí, se você vai olhar lá no livro vai estar essa anotação aqui, o total, tá bom? Por isso que eu estou mostrando na parte prática como é que a gente fez isso, mas eu preciso mostrar a anotação, porque se você vai pesquisar no livro, vai dizer, o professor não ensinou isso, não é assim, né? Vamos lá. Peguei o índice já organizado lá, aliás, todos os índices já organizados, aqui eles estão ordenados propositalmente do menor para o maior, tá bom? Se você tiver dúvida de se tem todas as informações, quando eu selecionei, olha a contagem aqui embaixo, contagem 31. Já tem o total 415,2 de todos esses índices. E olha aqui, ó, o bom do Excel é isso, já poupa o trabalho da gente para algumas ocasiões. Qual a média de todos esses índices no mês de maio?
13,4. É como se em todos os dias do mês de maio tivesse chovido 13,4 milímetros de chuva, tá bom? De água. A precipitação pluviométrica naquele mês é como se fosse todo dia caindo 3,4 milímetros, tá certo? Então, vamos lá. Peguei a série estatística que a gente já tinha, e aí comecei a fazer o seguinte, eu quero saber quantas vezes o zero ele vai se repetir, o 0,5, e eu já preparei aqui do lado, se vocês olharem, já está aqui o número de dias que cada um vai aparecer. Professor, eu tenho que contar de um por um? É uma opção, tá bom? Mas a gente está trabalhando no computador, tá bom? A gente está trabalhando no Excel. Então, no Excel já tem ferramenta que vai ajudar a gente. Vou selecionar todos os 0,0. Selecionei. Olha o que é que acontece aqui embaixo. Média 0, porque todos são iguais a 0. Contagem 10. Ou seja, em 10 dias do mês de maio, não choveu absolutamente nada no município do Cabo de Santo Agostinho. Então, coloquei aqui, ó, o índice, esse dado 0,0, total de dias que aconteceu isso, ou seja, a frequência com que aconteceu isso, 10 dias. Vim aqui, 0,5, 2 dias. Percebi aqui, ó, que só alguns se repetiram, que foi aqui, desculpa, que foi aqui em 31, somente, e 0,5. O restante, todos os índices, eles foram diferentes, distintos. Aqui, agora, a gente não tem mais somente uma série estatística. Aqui eu posso dizer com convicção que temos uma distribuição de frequência, ou seja, todos os dados que a gente tinha, fonte IPA, né, que estava faltando, todos os dados que a gente tinha, aqui eles estão organizados de acordo com o número de vezes que cada um se repete. Então, 10 vezes o índice é esse. 2 vezes o índice é esse. 2 vezes 7. 7 também tinha 2 vezes? 7 tinha 2 vezes. E depois, 2 vezes 31. Pronto. Total. Aqui o total era 415,2 milímetros. Tá certo? Só que aqui, se eu somar o total, ó, igual soma, não vai dar o total de 415,2. Por quê? Porque aqui eu estou vendo frequência. Então, é o número de informações que nós temos, 31, porque maio tem 31 dias no ano. Percebe que um detalhe de mudança na tabela, ele já muda completamente a configuração dessa informação, e a gente tem que interpretar isso de forma correta, tá bom? Então, vejam só. Cada um desse aqui já está organizado. Veja o resumo. Eu deixei de ter lá. Deixa eu ver quantas informações aqui a gente tem. Total. Desculpa. Deixa eu pegar a tabela, a linha principal e a linha final. A gente tem, contando com a linha principal e contando com o total, a linha do total, a gente tem 21 linhas. Aqui, no mês, a gente tinha 33. Então, pode ser que no ano eu caia de 365 dias analisados para apenas 30, 40 dados. E isso faz uma diferença muito grande para quem está analisando, e principalmente quando a gente está apresentando essa informação. Tá certo? É óbvio que, dependendo da tabela que eu queira, aquela primeira lá pode ajudar, o rol. E o rol organizado de acordo com a data. Porque aqui eu posso fazer um gráficozinho de linha em que eu vejo o dia que não choveu nada, o dia que choveu muito. Você dispare nisso, né? Essas disparidades. Aqui eu posso ver o comportamento de qual dia não choveu nada, a quantidade de dias que choveu pouco ou muito, enfim. A gente consegue ver nesse gráfico. Mas, às vezes, ainda mesmo quando a gente tem a distribuição de frequência, a gente tem um número de dados muito grandes e que, para apresentar, ou para a finalidade que a gente está trabalhando,
essa diferença entre 0,0, 0,5, 1,2 não faz tanta diferença assim, né? E aí eu posso estabelecer uma quantidade de intervalos menores. E aí, sobre intervalo, aí eu vou voltar aqui. Deixa eu ver na próxima. E aí, quando a gente vê, quando a gente fala em intervalos, eles são muito importantes em algumas situações, tá bom? Porque eles vão diminuir bastante o trabalho da gente. Por exemplo, vou botar mais uma página aqui. A gente tem, por exemplo, faixas etárias. Isso é uma forma já de criar intervalos. Então, eu falei aqui, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Criei 4 faixas aqui, e a idade de 0 a 11 anos, de 12 a 17, de 18 a 59, 60, até o infinito aí, né? Enfim. Quando a gente coloca assim, eu posso escrever 0 a 11 anos, tá bom? Mas também tem alguns símbolos matemáticos que a gente pode utilizar. Eu posso fazer assim, ó, 0, aí tem esse tracinho, e eu coloco aqui, ó. Esse tracinho que eu coloco na frente, no fim, ele lembra aquela história lá que a gente vê no primeiro ano, nos intervalos do conjunto numérico, intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo semi-aberto ou semi-fechado, né? E vai depender da forma como eu queira interpretar. O que é que acontece nesses intervalos? Quando o pontinho está preto, tá todo, a bolinha está toda pintada, né? Enfim, significa que aquele número ele faz parte do intervalo. E quando ele não está, significa que ele não faz parte do intervalo, ou seja, o número é imediatamente menor. Quando eu digo 0 a 11, significa que todo mundo que tem 0 está nesse intervalo, tem alguns meses só de idade. Quem tem 11 anos, mesmo que seja 11 anos e 3 meses, enfim, né, porque a gente não está trabalhando com dado, com um número, enfim, a gente está com a idade, né, não é um valor financeiro, por exemplo, R$11,03, que é diferente. Aí tudo está encaixado aqui, tá bom? Se eu tenho 12 anos, ele não vai se encaixar aqui. Aí eu vou criar a nova faixa de idade, de 12 até 17, tá bom? Uma outra forma da gente nomear os intervalos é a gente deixando um intervalo aberto, fechado, e o outro intervalo, a outra continuidade aberta. Por exemplo, eu poderia colocar crianças de 0 a 12 anos. Adolescentes de 12 a 18 anos. Adultos de 18 até 60 anos. E aqui de 60 até... Eu vou colocar aqui 120, né? Vou botar 130, porque eu acho que não tem registro atual de alguém com mais idade do que isso, tá bom? 130 anos de idade. Professor, aqui o senhor deixou fechadinho. Aqui o senhor deixou um lado fechado e o outro aberto. Significa o quê? O 12 ele não está participando desse intervalo. Ele é meu limite. Então, tudo que tem antes de 12 anos vai entrar nessa faixa. Se a gente estiver falando em valor financeiro, isso vai fazer muita diferença. Porque, por exemplo, R$11,99 vai cair no primeiro intervalo. R$12 vai cair no segundo intervalo. Tá bom? Então, esse símbolozinho, só com a diferença dessa abertura aqui, tá certo? Às vezes você pode encontrar também, em vez de estar só livre assim, você vai encontrar uma setinha, tá certo? Até 12, até 18 também é outra forma. Significa que esse intervalo é aberto. Até 18, mas o 18, enfim, não vai se encaixar naquele intervalo.
Ah, professor, então é melhor fazer esse. Às vezes. Por que às vezes, professor? Vejam só. Quando a gente vai calcular, por exemplo, a média e a mediana em distribuições de frequência, a gente não consegue levar o conjunto de números para calcular a média. Tá certo? Então a gente vai eleger um representante, igual a gente faz na sala de aula com os alunos, tá bom? Vocês têm a turma de vocês, e aí quando a direção de ensino precisa chamar alguém para participar dessa reunião, o que é que faz? Elege o representante e o vice, e só eles que vão levar as queixas de vocês, os elogios de vocês até a direção, e vão pegar todas as informações e outras coisas que sejam importantes mais para levar para a turma de vocês. Então, a gente elege um representante. Quando a gente vai fazer isso aqui com a média, na distribuição de frequência, acontece exatamente a mesma coisa. A gente vai ter que eleger um representante. Quem vai ser o representante de um intervalo numérico? Vai ser o número do meio. Tá certo? E aí, por exemplo, quando eu tenho aqui 0 a 11 anos, quem vai ser a média de 0 a 11 anos? A gente pega o primeiro, pega o último, soma e divide por 2. 0 mais 11 dividido por 2 vai ser 11 dividido por 2, que é 5,5. Agora aqui, quem vai ser a média desses valores aqui? De 0 a 12, 0 mais 12 dá 12 dividido por 2, 6. Quem vai ser a média de 12 a 18? 12 mais 18, 30, dividido por 2, 15. Quem vai ser a média de 18 a 60? 18 mais 60 dá 78, dividido por 2, 39. 60 mais 130, 190, que dividido por 2 dá 80. Opa, 190 e 95. Pronto. Gente, veja só. Aqui, todos esses números, eles são números inteiros. E na hora da gente fazer conta, se é um número inteiro, facilita para a gente, tá certo? Já quando a gente tem números decimais, de 0 a 11, 5,5. De 18 a 17, dá 29, que dividido por 2 vai dar 14,5. Tá certo? De 18 a 59, aí vai dar 79, 77, que dividido por 2 dá 38,5. Acho que é isso. 38,5. E aí, 60 é infinito, nem tem como colocar isso aqui para calcular a média. Eu teria que estabelecer aqui um valor para representar isso aí como uma média da gente, tá bom? Para poder calcular o representante da sala. Então, quando a gente coloca números, em geral, né, na maioria das vezes, pares, se o intervalo par, facilita de colocar o representante e que esse representante seja o número mais fácil para a gente trabalhar. Não que trabalhar com 5,5 vai pesar, tá certo? Em hipótese alguma. Em algumas situações isso é importante quando, por exemplo, a gente fala em dinheiro. Eu não trouxe exemplo aqui com dinheiro porque não é o foco, é diferente da administração. Eu não traria um exemplo do IPA, ia buscar exemplo, por exemplo, na Bolsa de Valores, variação do índice de um valor, etc, etc. Tá certo? Mas aqui para o foco da gente em engenharia, eu vou trazer isso para a discussão ambiental, certo? E aí, a gente tem essas informações. E como é que a gente pode, então, organizar por classe? Eu já deixei aqui pré-arrumado, né? A gente tinha lá o índice, cada índice, isso aqui já é a distribuição de frequência, mas não é por classe, certo? Soma de todos esses aqui, igual soma, abre parênteses, seleciona todos e fecha parênteses, dá um enter. Pronto. Aqui, a soma de todos esses. Está dando 31 porque a gente está falando em número de dias. Opa, já vi que tem um problema ali. E aqui, soma. Já vi que tem outro problema. Vamos descobrir onde está o problema aqui. Tem um erro aqui. Vamos lá. Nessa distribuição de frequência aqui, eu coloquei os índices e o número de vezes que eles se repetem. Já nesse aqui, eu estabeleci intervalos de 10 em 10. Eu fiz livre. Fazer a diferença de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, né? Lembrando, se eu fosse colocar um símbolo aqui,
eu ia lá no símbolo, eu não ia colocar aquele que tem o início e fim. Eu ia colocar o que tem o início, mas não tem o fim. Deixaria o final aberto aí, porque eu coloquei o 10 em cima e o 10 embaixo. No sentido de que fosse mais fácil calcular a média quando eu precisasse. Que 0,10, média 5. Se eu colocasse 0 a 9,9, essa variável aí, que é uma variável contínua, poderia deixar de fora 9,95, porque não é o mesmo valor, tá certo? E quando a gente fosse calcular a média, 0 e 9,9 vai dar 4,95. E tipo, por que eu vou botar 4,95 se eu posso deixar 5 como média? Entendeu? Como representante. É no sentido de facilitar. Os símbolos a gente coloca aqui. Deixa eu só colocar em inserir. Tem símbolos aqui. E aqui eu tenho alguns símbolos. Deixa eu saber onde está. Quando é no matemática aqui, ele já aparece direto para a gente. Cadê? Acho que vai ter que fazer a composição, não tem um símbolo direto. Ah, tem. Tem assim, seta, que a gente não quer usar. Seta é como se fosse aberto. Eita, não tem, de fato. Então, eu vou botar só a setinha para o lado, dizendo que é fechado e aberto. Tá bom? Ou, vou colocar esse melhor. Será que já inseriu ali? Pronto. Deixar esse aqui como o primeiro fechado e o segundo aberto, tá bom? Então, esse símbolo daqui, posso repetir ele nos outros intervalos aqui, tá certo? Enfim, vamos ver o que é que eu errei aqui. Eu quero saber todos os que tem de 0 até 10. Só que se tiver 10 cravado, eu vou colocar no próximo intervalo, que ele é aberto aqui, tá bom? Então, de 0 até 10. 8. O próximo é 12, eu não posso colocar. Então, eu quero saber somente desses aqui. Quantos tem? Se eu quiser somando 10 mais 2 mais 1 mais 1, pode fazer, né? Mas para mim é mais fácil olhar aqui, ó. Contagem, 8. Tá bom? De 0 até 10, 8. Opa, tem que ser a soma, porque é a soma do número de dias, perdão, e não de 8 informações. Aqui, soma 19. De 10 até 20, antes de 20, né? Então, vou colocar aqui até 18. Comecei em 12, terminando aqui em 18. 6, coloquei certo. De 20 até 30, só tem um. Aqui, que é só o 21. Do 30 ao 40, tem 3. 2 mais 1, 3. Ah, tá faltando um aqui, ó. Do 20... Não, do 30 ao 40. Tá faltando 30 ao 40, são 3. Do 40 ao 50, tem 1. E aqui tem mais um. Ainda tá faltando um, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. 19, soma. Do 12 ao 18, 6. Do 20 ao 30, 1. É só esse. Do 30 ao 40, 3. Do 40 ao 50, 1. Ah, esqueci de somar agora aqui o final, peraí. Pronto. Tá faltando somar o último agora. Dá 2 cliques, ó, ele aparece a faixinha azul com todo mundo que está selecionado. Pronto. Agora sim. Que eu vou ter que consertar. Vamos lá. Então, já deu a soma da gente, ó. Pronto. Professor, tem muitos intervalos. Aqui a gente fez quantos intervalos? Deixa eu ver aqui. 13 intervalos. Foi muito ainda, tá? Uma tabela muito grande. Essa tabela eu não quero. Eu quero ainda um índice mais comprimido. Tem um jeito, assim, de ser imparcial
e a gente criar umas faixas, um número de faixas sem ser tendencioso, ou se estabelecendo no outro critério, como, por exemplo, faixa etária, tem. A gente chama isso de, só botar aqui, teste da raiz. Quando a gente não sabe quantos intervalos criar, a gente usa o teste da raiz, que ele é mais fácil. O que é que a gente faz? Simplesmente calcula a raiz quadrada do número total de informações que a gente tem. Então, se nós temos aqui 31 informações, eu vou calcular a raiz quadrada de 31. Obviamente, isso aqui não vai dar um valor certo, exato, vai dar um valor aproximado. 31 raiz, acho que tem que escrever antes. Não, tá, já deu. Então, o resultado disso aqui é um número decimal, é uma dízima, né? Número irracional, 5,56777, e assim por diante. Então, vai ser aproximadamente 6 faixas, tá bom? 6 classes, 6 intervalos. E aí, pronto, aí eu vou distribuir essas 31 informações dentro de 6 faixas. Aí, na hora de construir essas faixas, esses intervalos, essas classes, eu vou ter que estabelecer um critério. Eu ia colocar, a priori, eu pensei de 30 e 30, por exemplo. Até botei aqui para vocês. Tá? Eu pensei em colocar de 30 e 30. Mas, isso aqui, o máximo que vai alcançar é 150, que também está distante disso aqui. E o 120 estava tão pertinho, ou seja, deve ter um número melhor para trabalhar com isso. Tem? Vou botar aqui 25. Eu coloquei 25. 6 faixas com 25. Está anotado só 5 faixas aqui. Eu vou criar mais uma. De 25 a 50. De 50 a 75. 75 a 100. De 100 a 125. E eu vou criar mais um aqui. De 125 a 150. Pronto. Isso aqui eu criei 6 faixas. Antes eu botei 35 aqui. Botei 6 faixas, dividi aqui de 25 em 25, porque contempla todo mundo. Vamos lá. Contemplou menor e contemplou maior. Quem tem aqui de 0 até 25 milímetros? Todos esses daqui, ó. Até o 21. Isso dá o total de quantas informações? Vou pegar aqui e selecionar todos esses, ó. Daqui até aqui. Quantas informações eu tenho? 26. Então, em 26 dias, choveu até 25 milímetros. Em quantos dias choveu de 25 a 50 milímetros? Né? Então, de 25 a 50, eu tenho esses daqui, ó. O 21, o 31 e o 32. 31 duas vezes, inclusive, né? Então, só são esses. Aliás, e o 47, que é antes de 50. Total, soma 5. Então, em 5 dias, choveu de 25 a 50 milímetros. Em quantos dias choveu de 50 a 75? Nenhum dia. Então, quando a gente faz nenhum, tem duas formas de a gente escrever. Ou a gente coloca 0, tá bom? Ou a gente coloca um traço. Por que eu recomendo o traço e não o 0? Simplesmente é uma questão visual. Vou colocar 0 aqui, ó. 0, 75 a 100, 0, de 100 a 125, 0, de 125 a 50, um dia. Deixa eu ver, 128,5. E eu peguei uma informação a mais. Deixa eu ver aqui qual foi a informação a mais de 25, todos esses aqui. Ah, são 4 aqui, desculpa. Pronto, 4. 26, 4 e depois 1. Botar 0, veja a visualização desse aqui. Vou dar um zoom aqui.
Veja como fica a visualização. Agora, quando eu coloco no lugar do zero o traço, fica mais limpa. Eu já sei que nessas três informações aqui não há informação nenhuma. Não há diferença nenhuma. Então, a limpeza nessa visual e sempre na estatística, quando a gente vai fazer um gráfico, quando a gente vai fazer uma série, uma tabela, a gente sempre se preocupa com a questão visual. A limpeza dos dados. Quanto mais sintético, quanto mais claros a gente deixa esse dado, melhor ele de interpretar. Ou seja, ele vai ser mais eficiente. Porque o gráfico, uma série, é uma forma de organizar mais simples informações mais complexas. Tá certo? Então, a gente tentar resumir isso. Quando eu coloquei o tracinho, garantir. Se você não tem precisão do dia, relembrando isso aí que foi de outra aula, se você não tem precisão, se você não sabe informar aquela data, aquele número de dias, aí você coloca uma reticência, 3 pontinhos. Significa, não é que você sabe que é zero, ao contrário, você não sabe qual o valor é. Tá bom? Isso aqui é uma indeterminação. Já o traço, ou zero, significa não. Nenhum dia choveu esse índice pluviométrico. Tá bom? Opa, ia salvar aqui. Então, a gente tem as 31 informações da gente. E vejam só que de 31 informações, uma série longa lá com 33 linhas, fora a fonte e o cabeçalho, agora a gente tem uma informação resumida desse jeito. Isso para a gente colocar no relatório é muito bom, tá bom? Quando vocês forem tratar as informações que vocês vão colocar no projeto de vocês, no relatório de vocês, e aí vocês vão colocar, tá certo? Todas as etapas. Vocês têm que colocar a tabela de dados brutos, a tabela ROL, vocês vão, na tabela ROL eu quero o índice, vocês vão usar tanto em números absolutos como também em números percentuais. Vocês vão criar as distribuições de frequência, tá certo? De forma organizada, em que vocês vão colocar o número, o valor total, fonte, tudo bem bonitinho assim também. E vocês vão configurar também por classes. Então, aqui a gente tem o número, o valor aqui, a distribuição de frequência simples, vocês vão colocar ela por classes, e aí não precisa ser duas por classes, né? Necessariamente. Você pode ou eleger aqui, ou fazer utilizando a regra da raiz, e isso aqui é a forma como você vai organizar. Para tratar os dados, é óbvio que você vai ter a precisão nisso daqui. Para calcular a média, você vai ter ou a distribuição de frequência simples, ou a tabela ROL, para você tratar com bem eficiência. Você vai ter números muito próximos. A questão das classes é mais para a organização. Não significa que você não pode tratar dados a partir de uma distribuição de frequência por classes. Pode, mas você vai ter uma precisão muito menor a respeito desses dados. Porque se você já organizou por classe, é porque são informações ali meio parecidas, mas não necessariamente iguais, elas vão estar agrupadas, tá certo? E outra coisa, você pode ter um monte de 20, por exemplo, e você colocou numa faixa, por exemplo, né? Imagina que eu tivesse 19 formações, mas todos esses dias aqui não choveu. Eu botei de 0 a 25, mas todos os dias não choveu, todos os 19 dias. A média disso daqui, de 0 a 25, vai ser 12,5. É como se eu estivesse dizendo, todos os dias choveu 12,5. Aí a pessoa vai olhar de lado, oxe, mas estava seco no sertão. Entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Tá bem? Pronto. Isso daqui é a distribuição de frequência. A gente vai precisar, a gente vai utilizar, a gente configura isso quando a gente vai apresentar um relatório, quando a gente vai apresentar o trabalho. Tem gente aqui que vai tratar dados, por exemplo, que já está fazendo uma pesquisa, acho que é crescimento de determinado
determinada planta, enfim, eu não sei muito bem, mas tem gente que vai utilizar esses dados e a gente trata a partir disso aqui, tá bom? A gente vai construir todas essas etapas aqui. É óbvio que para aparecer a gente, a melhor forma de tratar vai depender da finalidade de cada uma necessidade da gente, tá bom? Eu poderia aqui puxar logo a questão das medidas de tendência central, mas se passou já uma hora, exatamente uma hora que a gente iniciou a aula, e eu fico com medo de ficar longo demais e também meio cansativo. E aí eu vou dar uma parte agora muito importante do projeto para que vocês pensem, né? Esse projeto vai valer a nota da minha parte na disciplina, tá certo? Esse daí é o foco principal da minha parte. Vocês vão construir um projetinho de pesquisa, vão fazer uma pesquisa, né, na verdade. Vou até mudar aqui, peraí. Pensando na pesquisa. Trabalho, vou deixar registrado aqui para vocês. Então, vejam só. Pensando na pesquisa, né, do trabalho de vocês, a gente vai trabalhar com informações verdadeiras. A gente não vai trabalhar com dados fictícios. Ninguém vai inventar dados, tá bom? Tem algumas pessoas que estão trabalhando com um projeto PIBIC, PIBEX e iniciação científica ou extensão, e que tem dados de pesquisa que você, de fato, está fazendo. Aí já tinha me perguntado na aula passada, pode utilizar? Sim, pode utilizar essas informações. Acontece o seguinte, quem não está com essas pesquisas vai ter que elaborar essas informações. Então, a gente vai trabalhar com dados verdadeiros, que a gente vai apanhar esses dados num site confiável de uma agência, de um órgão, pode ser municipal, estadual, federal. Eu tenho alguns exemplos aqui, o do IPA, que foi esse que a gente trabalhou hoje, da PAC, que dá para ver índice pluviométrico também em Pernambuco e tudo mais. Como pesa trabalhar com os índices das barragens, isso é uma informação também importante que a gente pode analisar. O INPE trabalha, por exemplo, com as queimadas no Brasil, tá certo? E aí são informações que vocês já podem ir detalhando. Olha, eu vou dar uma olhada aqui no site e eu já quero trabalhar com o número de queimadas no Brasil, tá bom? E vocês vão estabelecer um índice no qual você vai verificar isso de forma histórica, tá certo? Eu quero queimadas no Brasil na última década. Ah, mas no Brasil é muito. Então, vamos restringir. Eu quero na região Nordeste, na última década. Eu quero no estado de Pernambuco, na última década. Tá bom? Cuidado com essas restrições, se vocês restringirem demais e não conseguirem obter essa informação. Eu quero como foi o índice de queimadas no bairro da Charneca. Tipo, será que a gente vai conseguir essa informação no site? Tem um órgão no site do Cabo que eu vou conseguir essas informações, entendeu? Então, a gente vai tratar essas informações. Na maioria das vezes, não faz muita diferença a gente trabalhar isso no Brasil ou Pernambuco, ou se escolher só o Nordeste. Às vezes, no Nordeste não tem separação somente do estado do Nordeste, aí tem que somar todos os estados. Ou eu quero somente ensino no Agreste, e aí trabalhar isso chuva na zona da mata, tá certo? Aí tem litoral sul, litoral norte, enfim, só na região metropolitana. São recortes que vocês vão fazer para determinar o que é a forma de trabalho. E, escolhido o período que vocês vão analisar, eu só quero no último ano. Opa, né? Também nem tanto, nem tão pouco, né? Tem que ter um índice ali que ele, de fato, converse alguma coisa. Vai escolher, eu quero ver as chuvas no Cabo de Santo Agostinho. Vou escolher uma década, né? Tipo, eu já estou registrando chuva, Cabo de Santo Agostinho, pelo menos vou escolher uma década.
Ah, não, professor, mas eu estou trabalhando com todos do Nordeste, são 9 estados. Beleza, então eu quero somente verificar nos últimos 3 anos. Ou eu vou pegar um dado de 10 anos atrás, vou pegar um dado de 5 anos atrás e vou pegar um dado atual. Beleza, porque você está trabalhando com 9 estados, entendeu? Então, vocês têm que ter esse controle para que vocês tenham informação, inclusive, que vocês possam comparar. Por quê? Onde é que termina o trabalho estatístico da gente? Ele termina com a análise, com as inferências que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar todos os dados, a gente vai tratar, mas a gente vai ter que criar um resultado com isso. Vocês vão ter que me dizer o que foi que vocês conseguiram perceber com aqueles dados. Se você faz isso dentro de um ano só, você não consegue, de forma histórica, tá bom? E isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Por que vocês escolheram chuva? Por que vocês escolheram queimada? Por que vocês escolheram barragem? Porque desmatamento, pesca, enfim, qualquer coisa que seja da área ambiental. Por que vocês escolheram esse índice? Por que vocês escolheram esse período? Né? Esse intervalo de período? Porque você escolheu década, porque você escolheu ao longo de 50 anos a cada década. Isso é uma informação, por exemplo. Né? E aí vocês têm que ter essas duas justificativas que eles vão ter que estar no trabalho. Vocês vão ter que justificar. Eu escolhi queimadas por isso, isso e isso, por conta da notícia que estava na TV, eu queria saber se isso é verdade ou não, para verificar, porque nos últimos tempos a gente tem discutido muito sobre queimadas, porque não, as chuvas na região metropolitana, algumas chuvas elas são muito irregulares, como o que aconteceu em maio do mês passado. Ah, não, porque mesmo com o índice de chuvas, assim, as barragens ainda estão com um nível delicado de, tipo, longe de 80% da capacidade e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai tratar, tá certo? E essas justificativas tem que estar com isso na ponta da língua, tá bom? E aí, primeira coisa já para a gente adiantar a parte da gente, né? O que vocês têm que fazer? Coletar os dados brutos, super importante, ou seja, você já começar a colocar isso dentro de uma tabela, ou escrever isso no caderno, para que você possa analisar e depois jogar para a tabela, tá bom? E já ir organizando as tabelas ROL e, de preferência, a distribuição de frequência, porque o conhecimento está fresquinho, você já vai colocar ele em prática lá. O que acontece? O trabalho, ele pode ser feito até em 3 pessoas na equipe. E por que ele está sendo feito por até um trio e não somente individual? Porque, assim, considerando que você já tem um trabalho grande, vocês podem distribuir, né, de forma igual, né? Quem está coletando essas informações, outra pessoa vai lá digitar, cada um vai digitar uma parte do trabalho, enfim. Eu não tenho um computador, professor. Vocês vão ver com os colegas de vocês, eu não tenho um computador. Então, mas eu tenho como fazer isso no caderno. Então, eu vou escrever tudo isso no caderno e vou mandar para fulano a foto, fulano o trabalho de fulano vai ser digitar e organizar e formatar tudo isso. Enfim, vocês se organizam, tá certo? É por isso que a atividade está sendo em equipe. E até 3 pessoas, para que não tenha o risco de alguém ficar assim, sem produzir nada, porque de vez em quando acontece isso. Lembrando que a nota vai ser coletiva. Tá bom? E eu vou encerrar por hoje, que eu falei demais. Com a saudade de vocês, na verdade. Né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Querem tirar alguma dúvida a respeito do conteúdo de hoje, do trabalho? Só lembrando a vocês também, né? Como agora a gente retomou a semana normal, e aí ontem seria um encontro da gente de estatística, mas como estava esse lapso bem grande, ontem também eu estava dando conta para dar vazão a algumas situações, acabei não levando a mesa, e a internet no campus, que eu estava ontem no campus, estava horrível, eu não estava conseguindo nem participar da reunião direito, quanto mais eu não ia conseguir compartilhar a tela nem nada. Então, o que foi que eu fiz?
Eu vou, essa semana exclusivamente, o encontro da gente não vai ser na segunda para tirar dúvidas de estatística, tá bom? Vai ser na quinta-feira, paralelo com o de cálculo, tá bom? O horário de cálculo fica de 6 às 7 e estatística fica de 7 às 8. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo do trabalho e tudo mais, o horário livre da gente vai ficar na quinta-feira, das 7 às 8 da noite, tá bom? 19 às 20 horas. Eu vou colocar isso no grupo direitinho. E o de cálculo fica mantido de 18 às 19 horas. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer agora? Posso ajudá-los em algo mais? Esse Excel vocês querem, por acaso, que eu compartilhe com vocês? Eita, tem que ver aqui. Márcia perguntou: o trabalho é individual ou em grupo? O trabalho é em grupo, até 3 pessoas. Tá bom? Ok? Professor, geralmente esses dados já estão organizados. A gente vai organizar tipo rol, frequência, exatamente. Esses dados eles estão geralmente com dados estão por data, né? Já são organizados lá, não são dados brutos. Assim como a gente viu agora no site WIMP, né? Aí vocês vão organizar, vocês vão criar classes, a distribuição de frequência, isso aí vocês vão ter que fazer. E sobre eles a gente vai tratar tanto de forma estatística, como probabilidade também ali em cima, a probabilidade de ter uma chuva daquela, enfim. Eu vou pegar essas informações agora e a gente vai trabalhar. Eu vou pegar essas mesmas informações e trabalhar todas as semanas com vocês, para não ficar com informações diferentes. Eu vou compartilhar esse Excel que eu fiz hoje, né? Essa planilha, essas planilhas de hoje eu vou compartilhar, vou deixar lá no Classroom e para ficar fácil para vocês. Bom? Tem mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Mas se tiver, não se preocupem, pode colocar lá no grupo da gente. E aí, assim que eu ver e puder responder, eu respondo a vocês. Tá bom? Beijão no coração. Ótima semana para todo mundo. Sei que vocês estão bem atarefados aí. E a gente se reencontra na sexta-feira com a aula de cálculo. Aliás, se encontra com todo mundo obrigatório na aula de cálculo sexta-feira, mas na quinta-feira tem o horário de a gente tirar dúvidas lá. Quem não puder participar na quinta-feira não tem problema, é um horário livre, tá certo? Para vocês tirarem dúvida, tanto que eu não gravo nada nesse dia, nem nada. É só o horário livre que eu estou aqui para ficar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço para vocês e até a próxima semana no encontro da gente de estatística e probabilidade, tá bom? Tchau, tchau. Menino.